Olá, a gente vai mergulhar hoje na história da American Superconductor e sua estratégia ousada que durou 10 anos. É uma daquelas histórias sobre paciência, muito risco e uma aposta de longo prazo no futuro da energia. Bora lá entender isso? Então, a gente já começa com uma pergunta que deixa uma pulga atrás da orelha, né? Porque uma empresa de tecnologia aumentaria tanto o número de suas ações e, ao mesmo tempo, passaria uma década inteira sem pagar dividendos? Parece não fazer sentido, mas existe uma lógica por trás dessa jogada. E é isso que a gente vai desvendar. Mas calma, antes de sair falando de números e finanças, a gente precisa dar um passo atrás. Primeiro, quem é essa tal de American Superconductor, ou AMSC, como é conhecida? O que eles fazem, afinal? Bom, a empresa foi fundada lá em 1987, então já tem uma boa estrada. E eles estão bem na vanguarda da tecnologia de energia. Não é aquela coisa de fabricar lâmpada ou bateria, sabe? Pense em algo bem mais complexo. A gente está falando de sistemas para redes elétricas inteligentes, componentes essenciais para turbinas eólicas e até tecnologia de ponta para sistemas navais. É um mercado que não para de inovar e que, claro, precisa de grana. Muita grana. Ok, agora que a gente já sabe quem eles são, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. A primeira peça é essa aqui. A decisão de basicamente não compartilhar os lucros com os investidores. E não é força de expressão, não. Por 10 anos seguidos, de 2015 até 2024, o valor que os acionistas receberam em dividendos foi zero. Isso mesmo, zero. Neca do Pitibiriba. Para muito investidor, isso acenderia todas as luzes vermelhas do painel, mas para a MSC era só o começo do plano. E o plano era bem claro, na verdade. A política oficial era, em vez de distribuir o dinheiro, vamos pegar tudo e colocar de volta na empresa. O objetivo? Duas coisas. Primeiro, bancar a inovação e o crescimento. Segundo, construir uma base financeira forte, fortalecer o caixa. Era como se a empresa dissesse para os acionistas, olha, tenham paciência. A recompensa não vai vir em pagamentos trimestrais, vai vir quando a empresa como um todo crescer. Beleza, mas aí surge outra questão. Reinvestir lucros é ótimo, só que e se não tem tanto lucro assim para reinvestir? De onde veio o dinheiro para tudo isso? E é aí que entra a segunda peça-chave da estratégia da EMC. Para a gente entender, vamos voltar para 2015. Naquela época, a empresa tinha mais ou menos 8 milhões de ações circulando no mercado. Guarda esse número. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, vamos dar um pulo para 2024. Aquele número de 8 milhões virou 30 milhões. É um salto gigantesco, quase 400% a mais. O que isso significa na prática? Que a empresa estava emitindo e vendendo mais pedacinhos dela mesma para levantar dinheiro. É uma estratégia que, por um lado, traz capital, mas, por outro, dilui a participação de quem já era acionista. E olha só, isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um aumento gradual, bem pensado ao longo da década. Em 2018, o número já tinha mais que dobrado. Chegou em 2021, já tinha triplicado. Cada nova emissão de ações era uma injeção de capital direto na veia da MSK. E com isso eles conseguiam bancar pesquisa e desenvolvimento sem precisar bater na porta de banco para pedir empréstimo. Então, agora as peças começam a se encaixar, certo? De um lado, zero dividendos. Do outro, um monte de ações novas no mercado. Como é que essas duas coisas juntas formam uma estratégia que faz sentido? É que se a gente for ver, o caminho da MSC foi na contramão do que a maioria das empresas faz. O normal é o quê? Usar parte do lucro para pagar dividendos e evitar ao máximo emitir novas ações. E se precisar de grana para um projeto grande, geralmente vai atrás de um empréstimo. A MSC fez exatamente o oposto. Virou essa lógica de cabeça para baixo. Guardou todo o lucro e captou dinheiro vendendo mais ações. E qual a grande vantagem disso? Eles conseguiram bancar um crescimento super ambicioso sem se afundar em dívidas. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A ideia não era ignorar os acionistas de jeito nenhum. Era mais como um convite para correr uma maratona, e não uma corridinha de 100 metros. O fortalecimento de caixa era a rede de segurança para garantir que a empresa não quebrasse. E o reinvestimento era o motor que ia levar a empresa para o futuro. Tá, mas a pergunta de $1 milhão é, e aí? Depois de uma década inteira dessa aposta, valeu a pena? Será que a estratégia deu certo? Vamos dar uma olhada no que os resultados mais recentes mostram. Essa linha do tempo aqui conta a história toda, olha só. A maior parte do tempo ali entre 2015 e 2022 foi sofrida. Foi a fase do investimento pesado, de operar no vermelho, mas aí a maré começou a virar. De 2023 para cá, a receita começou a crescer com força. E a expectativa é que em 2025 a empresa finalmente volte a dar lucro. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Os primeiros sinais são bons, sim.
O crescimento da receita é real, está acontecendo, e a empresa está financeiramente saudável, sem dívidas pesadas nas costas. Claro, nem tudo são flores. A empresa ainda depende muito de grandes contratos, seja com governos ou militares, e isso pode gerar instabilidade. Mas o potencial é enorme. Se esse crescimento se mantiver, o valor da empresa pode disparar e finalmente recompensar a paciência de quem acreditou no plano por tanto tempo. E com isso a gente fecha o círculo e volta para a pergunta lá do começo. A MSA abriu mão do ganho rápido do prêmio imediato para fazer uma aposta de longo prazo na própria capacidade de inovar. Os primeiros resultados parecem dizer que sim, que a paciência pode de fato ser recompensada. Mas fica a reflexão, né? No mundo que cobra resultado para ontem, quantas outras empresas teriam a coragem de seguir um caminho tão paciente?